Difícil achar quem não tem pelo menos uma rede social ou que não usa a internet para compras e serviços bancários. Mas a tecnologia que facilita a nossa vida também traz riscos. A exposição de dados pessoais é cada vez maior. Como podemos nos proteger? Este é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os convidados, Laura Schertel Mendes, advogada especialista em proteção de dados, e Alexandre Veronese, professor de Teoria Social e do Direito da Universidade de Brasília. Olá, o Marco Civil da Internet foi editado em 2014. Em 2018, nós tivemos também a aprovação da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Em que medida a legislação tem avançado para nos proteger? Esse é o tema de hoje, não é, Gisele? Tudo bem? Tudo bem, André, é verdade. Será que os seus dados estão protegidos na internet? Acredito que não, para te ser bem sincera. Eu acho que a internet, ela foi pensada, a rede foi pensada para guardar dados, né? Então, muitas das vezes a gente até se assusta com tanto de informação. Você, às vezes, está procurando uma passagem e, de repente, você abre uma página, está lá uma série de ofertas de passagem aérea. Então, eu acredito que esses dados não são protegidos e que a gente não tem nem o alcance dos reflexos que pode ter de uso em relação a esses dados. Daí a importância dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, Gisele, nós contamos hoje com a presença dos nossos convidados, que são grandes especialistas no assunto, Laura Mendes, o Alexandre Veronese. Queria agradecer pela presença de ambos. Obrigado. Vamos começar então a discutir esse assunto, né, pela própria Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Ela foi realmente um avanço? Foi significativo esse avanço, na opinião de vocês? André, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada no ano passado, que ainda não entrou em vigor, ela certamente foi um grande avanço. A gente tinha no Brasil uma certa coxa de retalhos, né, que falava de proteção de dados pessoais, como o Marco Civil, a Lei do Cadastro Positivo, o Código de Defesa do Consumidor. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem dar uma harmonia nesse tema. E, além disso, eu acho que ela também avança porque ela trata todos os setores. Então, ela trata do setor online, do setor offline, do setor público, do setor privado. Então, ela, por sua abrangência, acho que isso também é um avanço grande. Por quê? Porque hoje em dia todos os setores tratam dados pessoais, né? Não são mais apenas as empresas de internet. Então, acho que também é um grande avanço nesse sentido. Veronese, e era necessário realmente essa Lei Geral de Proteção, ou será que o Marco Civil ele já tinha ali elementos para poder regulamentar, para poder tratar dessas questões relacionadas à internet? De fato, o Marco Civil ele previa, na verdade, a própria edição de uma Lei Geral de Proteção de Dados. Esse era um assunto muito complexo, para que em 2014 isso fosse definido pelo Congresso Nacional. Então, se buscou essa solução de colocar ali a indicação de uma lei a ser produzida no futuro, né? A pauta legislativa, em 2018 ou 2017, ela avançou por alguns fatos específicos. Não só o escândalo do Cambridge Analytica, a sedimentação mesmo do próprio caso anterior, né, de vazamento de dados em larga escala no mundo, né, ou de captação de dados em larga escala no mundo, né, o caso do Snowden, né, mas também pela aprovação e imediata entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Por que o RGPD europeu ele é uma mudança, digamos assim, de paradigma? Na Europa eles tinham uma diretiva, né, já muito antiga, que na verdade tinha sido aprovada no âmbito da Comunidade Europeia, nem era ainda a União Europeia, para tentar estabelecer uma certa harmonia na legislação dos vários países. A Alemanha já tinha uma lei nacional de 77, a França tinha uma lei nacional de 1978, e com a diretiva, a Comunidade Europeia, a União Europeia, eles tentaram já harmonizar, digamos assim, o panorama legislativo da proteção de dados no âmbito da União. Tá? Só que isso foi feito com marchas e contramarchas, que é típica do processo de integração europeu. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele, diferentemente de uma diretiva que vai ser transposta para o nível nacional e cada Estado membro transpõe de uma forma diferente, o regulamento na Europa ele é aplicado de maneira uniforme. Então, hoje a gente pode dizer que realmente a União Europeia tem uma lei. E como a União Europeia tem, no Brasil e na América Latina, a gente tem não só relações culturais, históricas com a União Europeia, mas comerciais também e políticas, né? Esse foi também um fator decisivo para que a gente passasse para esse patamar de criar uma lei nacional. E tem uma convenção, a Convenção 108, 108+, o Brasil ele já está caminhando
para integrar essa convenção? Essa convenção, ela é uma convenção do Conselho da Europa. O Conselho da Europa é uma entidade criada em 1949, né, no final da Segunda Guerra Mundial, que não se confunde com a União Europeia. Sim. Apesar de vários Estados-membros da União Europeia serem, né, membros do Conselho da Europa, o Conselho da Europa ele realmente é uma organização internacional e não um processo de integração governamental ou supranacional, que é como a gente poderia designar, né, o processo de integração da União Europeia. O Conselho da Europa, desde 1981, eles têm essa convenção, tem outras convenções que tratam matérias conexas, né? E o que é interessante é que o Conselho da Europa, ele não é, apesar do nome, né, ele não é fechado só aos países europeus. Sim. Então, assim, tanto o Brasil quanto outros países, eles podem aderir a esses tratados, né? E, com isso, tentar construir uma, digamos assim, não só uma proteção dos direitos humanos, né, mas um avançar do paradigma do direito de proteção de dados, que é, no âmbito da internet, um problema mundial. Esse eu acho que é o grande ponto, né? A Organização das Nações Unidas tem essa pauta também, dispersa em entidades. Então, a Unesco tem uma pauta de liberdade da informação, né? A União Internacional de Telecomunicações tem uma pauta sobre regulação de telecomunicações e como isso vai se relacionar com a internet. Mas um único organismo internacional que tem produzido alguma coisa mais, digamos assim, uniforme tem sido o Conselho da Europa. Bom, então, na verdade, todos esses mecanismos de proteção dos dados pessoais, não é, Laura, eles pressupõem pelo menos que a pessoa possa saber, uma transparência, aquilo que é feito com os seus dados, os dados que ela fornece, às vezes voluntariamente, às vezes inevitavelmente, né? E também que ela autorize determinadas situações de uso, né? E aí a pergunta é, será que isso é realmente suficiente em face de determinadas, especialmente das empresas, algumas empresas como as empresas de tecnologia ou tecnológicas, né? As plataformas, especialmente aquelas plataformas que são de uso quase inevitável hoje em dia, né? São de grande utilidade pública, são empresas privadas, são mega empresas multinacionais privadas, mas que a gente consente, né, automaticamente para poder usar. Então, nós damos a nossa autorização para poder fazer uso de um determinado aplicativo, às vezes, né? Isso, no fundo, a grande pergunta é, será que é um modelo, né, é um desenho jurídico suficiente para nos proteger nos dias de hoje? Essa é uma ótima pergunta. De fato, a lei fala em consentimento e aí muitas vezes se fala, bom, será que o consentimento é uma ficção, já que a gente não tem muita escolha, né, quando a gente vai aderir a esses serviços? O que eu acho que é importante a gente pensar, a lei ela fala que um dos princípios importantes no qual ela está fundamentada é a autodeterminação informativa. Isso é muito mais do que um consentimento, do que um mero consentimento contratual, tá? A empresa ou, né, outras entidades que tratam dados não vão cumprir com a autodeterminação informativa se a gente meramente tiver que, digamos, assinalar um X, tá? A autodeterminação é, de fato, você alçar o sujeito, alçar o cidadão a um protagonismo, tá? Então, muitas vezes, até um pouco o que a Gisele comentou no começo, muitas vezes não é só digamos, eu consenti contratualmente. Se eu posso, nessas plataformas, em outros serviços, de fato, escolher como eu quero tratar os meus dados em determinadas situações, não apenas na hora que eu fechei o contrato, mas lá na frente, já na evolução, já na execução desse contrato. A empresa é obrigada a me falar novamente, olha, será que agora você tá de acordo com esse tratamento? Ou dizer, olha, vá lá na sua configuração de privacidade, né, tem um alerta, vá na sua configuração de privacidade e veja se aquilo está adequado ao seu perfil. Então, na verdade, é muito mais do que esse X do contrato e muito mais, de fato, um controle, um protagonismo em todo esse processo dessa execução contratual de um contrato que é de longo prazo, né? Então, não é naquele momento inicial. E eu acho que, além disso, então, além de ser um princípio importante, a autodeterminação informativa, ele não é o único. Eu diria que a lei ela tem outros 3 princípios tão relevantes quanto esse, tá? O segundo, que é a de lealdade e da boa-fé, e que os dados sejam tratados de acordo com a finalidade que o cidadão espera, de acordo com aquela finalidade para a qual os dados foram coletados. Esse é um princípio importante. O terceiro que você mencionou, da transparência. Sem transparência eu não consigo nem fiscalizar, nem também, nem o próprio cidadão não vai conseguir exercer os seus direitos se ele não sabe que os dados dele estão sendo tratados. E o quarto, que eu acho que muitas vezes é um princípio esquecido, é o princípio da não discriminação. Então, é muito além também só da questão da autonomia, tá? Você tem o princípio de não ser discriminado de forma ilícita ou abusiva. Então, acho que
a gente tem muitos outros princípios na lei, mas eu elenquei 4 que me parecem que, de fato, dão uma proteção bastante robusta para o cidadão brasileiro nesse contexto internacional que a gente está conversando. O dia a dia vai ser um dia a dia complicado quando essa lei entrar em vigor, né? Porque, às vezes, claro, a gente já vê isso acontecer com empresas na Europa, né? Então, às vezes, abre lá, por exemplo, aquelas 3, 4 opções sobre se você está usando uma plataforma, se você vai permitir os cookies, né, o uso tradicional, você vai no mínimo. Então, a gente percebe que, de alguma maneira, as empresas já tornaram isto uma rotina do dia a dia e ela, como você mesmo colocou, é uma rotina que se repete, quer dizer, não é só naquele momento em que você inicia uma relação pela primeira vez com a empresa ou com a plataforma, né? Mas aí, só para concluir esse aspecto, né, a gente percebe, também mais uma crítica que costuma se fazer, não é, que exatamente que alguns algoritmos, né, eles são discriminatórios, né? E eles funcionam de uma maneira que gera um resultado inadequado. Eles não funcionam de outra maneira. Seria preciso para algumas empresas recriarem alguns algoritmos. E nós não temos tanto acesso, esse é um dos grandes problemas também, ao funcionamento de alguns algoritmos, né? Então, assim, a minha pergunta é nesse sentido, né? Na prática, nós vamos encontrar pela frente talvez muita dificuldade, não é resistência necessariamente, mas dificuldade de implantação disso? André, Gisele? eu queria acrescentar um pouquinho sobre isso que você está falando, dentro do que Laura também comentou, porque o brasileiro, não sei se isso acontece em outros países, mas nós não temos o costume de ler lá o termo de uso, né? Ninguém lê o que está escrito. Recentemente, logo após a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, houve uma atualização em diversos aplicativos, onde você, atualizando a sua política de termo de uso, numa tentativa de dar maior transparência ao usuário, informando inclusive o tratamento de dados, alguns inclusive demonstrando que esses dados pessoais eles são utilizados para fins comerciais. Então eu acho que falta um pouco também de posicionamento do indivíduo no sentido de realmente procurar saber sobre aquele serviço, ler o termo de concessão de uso, que absolutamente quase ninguém faz. Então, eu acho que tem que ter uma mudança de comportamento do usuário, porque a partir dessa mudança de comportamento, claro, aí você vai ter condições de saber que existe um universo de opções que você pode aceitar ou não, para que essas informações pessoais a seu respeito possam ser utilizadas. Então, eu acho importante a gente tocar um pouquinho nessa questão da postura do indivíduo. E o tema é tão interessante, né, que nós nos empolgamos e fizemos tantas perguntas para os nossos convidados e chegou ao final do primeiro bloco e nós vamos deixar então para que eles possam responder no segundo bloco. Nós vamos fazer agora então um breve intervalo e logo em seguida retornamos ao Reflexões. Não saiam daí. O Reflexões está de volta, hoje falando sobre a proteção dos seus dados pessoais. Então, queria retornar aqui dando a palavra ao Alexandre para que ele pudesse fazer as suas considerações. A Gisele pegou um ponto excelente, que é falar sobre como é possível empoderar o cidadão para ele se proteger, né, dessas potenciais violações ou violações efetivamente comprovadas. Na França, eles têm um órgão que é a Comissão de Cláusulas Abusivas, ligado ao Ministério da Economia, e a Comissão de Cláusulas Abusivas ela fez uma análise de vários termos de uso de aplicativos que são correntes na França para condenar e tentar tomar medidas no sentido de proteger o cidadão. Quer dizer, é importante a questão do digital literacy, né? Ou seja, se as pessoas têm uma capacidade individual de se proteger. Mas na ausência, ou às vezes tem a impossibilidade de tempo, né, das pessoas poderem se proteger, seria importante ter um órgão. Um outro elemento que eu acho que é importante considerar é essa questão dos termos de uso, ela é tão relevante, principalmente se a gente considera isso efetivamente um contrato, que um estudo de um amigo nosso, né, o Luca, ele até evidencia que determinados termos de uso de plataformas globais tangenciam com a violação de direitos humanos. Né? Quer dizer, né, claro que não são violações como morte, assassinato, assim, por regimes genocidas, claro, né, mas são negativas de direitos, discriminação, né, que ocorrem nesse tipo de termos de uso. Então, é preciso alguma proteção, algum mecanismo de proteção coletivo. Certo. Acho que é interessante isso que o Veronese colocou, porque, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está amparada, então, digamos, em
em dois grandes pilares, né? Um deles é o controle subjetivo, ou seja, o exercício da minha autonomia. E para isso, né, Gisele, eu acho que, como você colocou, espera-se, inclusive, com base no princípio da transparência, que as empresas possam simplificar cada vez mais esses termos, né? Ou simplificar as informações relevantes. Porque o que interessa para o cidadão é quais são os dados que são tratados, o que vai ser feito desses dados e se eu transfiro ou não esses dados. Então, é possível simplificar a forma de passar isso para o cidadão. E é claro que só o controle subjetivo, acho que como o Veronese bem colocou, ele não vai ser, digamos, suficiente, porque, embora ele seja importante, ele não é suficiente. Eu também tenho um controle objetivo, que a gente já tem em várias outras áreas do direito civil, especialmente no direito consumidor, ou seja, nem todas as cláusulas vão ser necessariamente lícitas, porque se elas violarem uma norma cogente, uma norma obrigatória, e especialmente o princípio da boa-fé, que está previsto não só no Código Civil, mas na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, espera-se, isso já tem acontecido, o STJ já fez, já tem algumas decisões nesse sentido de controle de cláusula, mas é de se esperar que, e o que a gente viu na França, na Alemanha tem muito isso, é de se esperar um controle judicial desse consentimento, dessas cláusulas. Então, isso eu acho que é um processo natural. É claro que quanto mais o cidadão puder se informar e eventualmente parar e pensar um pouquinho, será que eu preciso baixar mesmo esse aplicativo? Um aplicativo de lanterna que está me pedindo aqui todos os outros dados da minha vida. Será que realmente isso é necessário? Então, é claro que é importante essa postura também protagonista, mas certamente a gente também vai precisar de outros órgãos, né? E aí eu acho que entra o papel central, a gente está falando aqui do judiciário, mas entra o papel central de um órgão que é o órgão aplicador dessa norma, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Que foi até vetado na edição da lei. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto essencial, Gisele, pelo seguinte, toda a lei ela só para de pé se eu tiver esse controle coletivo, se eu tiver esse controle, inclusive extrajudicial, digamos, antes, né, de chegar no judiciário. E essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi prevista na lei, mas ela foi vetada sob o fundamento de que havia um vício de iniciativa. Aí, a medida provisória 869, ela recriou, que foi editada agora no final do governo Temer, recriou essa autoridade. Eu entendo que ela recriou com um modelo um pouco, eu acho que não tão robusto quanto na versão inicial da lei, porque ela agora é uma autoridade vinculada à administração direta e à presidência da República, então já não é mais uma autarquia nos moldes das agências, né? Mas o que é fundamental é que essa medida provisória ela precisa ser confirmada. Se ela não for confirmada, até junho desse ano, a gente não vai ter nenhuma autoridade. E isso acho que é um cenário muito ruim para todo mundo, né? Para os cidadãos e também para as empresas que vão perder em segurança jurídica. E acabaria tirando a efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados? Com certeza. Eu não sei se propriamente efetividade, mas assim, a gente pode dizer que há potenciais consequências graves. Né? Quer dizer, hoje o Brasil, criando uma autoridade de proteção de dados, ele se alinha não só com o movimento que vem ocorrendo na América Latina, vários países têm essas entidades congêneres a essa que está sendo criada, apesar, é claro, às vezes algumas mais robustas, e principalmente ao movimento que existe na Europa, né? Esse movimento após a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, de criar não só robustecer as autoridades nacionais, mas criar uma verdadeira rede delas sob um Conselho Europeu de Proteção de Dados. Então, o fato da gente não ter uma autoridade de proteção de dados nos gera problemas, inclusive diplomáticos e comerciais. Quer dizer, os nossos, digamos assim, nossos produtos tecnológicos, ou os nossos intercâmbios, às vezes, compras, a gente pode imaginar em processos informatizados de compra e venda, enfim, de grande escala, atacado não só do varejo, mas, enfim, existem várias áreas que a gente pode ter prejuízos reais, efetivos, na economia brasileira, pela falta de uma autoridade competente para fazer esse trânsito e dialogar com as autoridades dos outros países. E uma autoridade competente que tem autonomia, né, Laura? Exatamente. Acho que o fundamental é o modelo, né? Então, por um lado, a gente precisa garantir que essa autoridade exista, que ela seja criada, mas o modelo é fundamental. Então, ela precisa ser independente. Por quê? Porque se ela for vinculada ao governo, ao Estado, como é que ela vai fiscalizar as entidades do próprio governo? Então, se eu tenho uma secretaria ou uma diretoria, como é que ela vai fiscalizar outras secretarias ou outros órgãos, inclusive de nível hierárquico superior a ela? Então, geraria uma contradição, né? Então, eu preciso dessa autonomia, eu preciso que ela tenha expertise. Esse é um tema muito técnico, ele lembra muito o tema, por exemplo, do direito à concorrência, que a gente tem o CAD, né? Então, você tem um Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
que é o CAD. Então, me parece que essa autoridade ela se assemelharia muito a algo como o CAD, tá? E o terceiro elemento, ela precisa também ter poder sancionatório, né? Porque é importante que ela vai estabelecer um diálogo com todo mundo que trata dados, com certeza. Mas eu preciso de um poder sancionatório para fazer valer a lei. Eu acho que sem isso, realmente o fluxo de dados do Brasil com outros países vai ficar prejudicado. E mais um elemento que eu acho que seria importante ressaltar, o ingresso do Brasil na OCDE também depende em grande parte de como a gente vai conseguir estruturar essa autoridade. Tá? Porque a gente tem linhas diretrizes da OCDE que deixam muito claro que se eu não tiver uma autoridade com poder sancionatório, com poder efetivo e independência, nesse quesito, né, de economia digital, o país ele certamente vai ser, digamos, qualificado como não adequado. Isso realmente é muito importante, né? Porque não é apenas uma formalidade, do ponto de vista, inclusive, da nossa integração com os países avançados economicamente, né? E o fluxo de dados, não é só para a gente relembrar aqui que hoje, como todos nós já sabemos, os dados das pessoas reunidos, né, nesses grandes conjuntos de dados, né, os metadados, eles têm um valor econômico muito alto, né? É muito substancial o que é feito com eles, né, pelas empresas em geral. Então, o tratamento que o Brasil dá por meio de uma autoridade nacional, ou que fosse uma agência, ou que fosse qualquer outro tipo de mecanismo ou órgão, né, é essencial para a gente dar uma mensagem sobre qual é o nosso padrão, né, em relação a esse tipo de tutela, né? Então, eu acho que isso realmente é algo que a gente precisa ainda refletir, não é, Laura, um pouco mais. Criando até, se for o caso, algum modelo mais próximo do CAD, né? Às vezes questão do próprio mandato, né, da autoridade pode conceder uma autonomia suficiente para que ela possa, se for o caso, inclusive até avançar, em casos contra até o próprio governo, né? Com certeza, André. Eu acho que a questão aqui é o modelo jurídico, né? Acho que ninguém defenderia nesse momento a criação de uma agência enorme, uma superagência. Acho que isso não está colocado. A questão é o modelo jurídico. Pode ser algo pequeno, pode ser algo... Mas ela precisa nascer de forma adequada, ela precisa nascer com um modelo jurídico que dê independência para que ela possa criar, né? O que é interessante é que é uma área totalmente nova. Eu não tenho nenhuma outra área do governo hoje, do Estado, em que eu poderia alocar esse tema. Tá? Acho que isso que é interessante. É um tema novo. Então, é como se estivesse criando uma política pública nova, uma política regulatória nova. Tá? Então, acho que é interessante também, e lembra muito esse tema que você colocou dos algoritmos, né? Mostra como é algo muito novo. Eu preciso dessa expertise para trabalhar temas tão sensíveis como essa questão da discriminação algorítmica. O ideal é que as empresas solicitem o mínimo de dados necessário para uma finalidade específica. Mas no dia a dia, a gente vê que nossos dados são usados de uma forma muito mais ampliativa, né? Então, a gente poderia citar alguns exemplos aqui que pudesse demonstrar o uso indevido desses dados e a importância, então, dessa Lei Geral de Proteção de Dados exatamente por conta dessas violações que acontecem. Como exemplo, Gisele, a gente poderia pegar um caso rumoroso conhecido, né, do Brasil, no qual um site de vendas de passagens foi condenado por geodiscriminação, né? Ou seja, por ofertar preços diferenciados a partir da localização onde o potencial comprador estivesse, né? Essa questão de ter uma política de geodiscriminação é um dos tópicos, por exemplo, da grande reforma institucional que a Europa vem fazendo do mercado único digital. Eles têm produzido várias, e para isso, quer dizer, ter uma autoridade, ver como é que uma autoridade de proteção de dados, que pode parecer algo assim, muito fora do cotidiano das pessoas, né? Como se a gente imagina um caminhar para uma economia digital, isso se tornar absolutamente central. Tá? Então, essas políticas no âmbito da Europa têm sido propugnadas para tentar fazer com que os europeus comprem, por exemplo, mais produtos de outros países europeus que não os seus, para fazer realmente uma integração de um mercado único deles, que já existe, né, um mercado comum, mas de um mercado comum para o e-commerce, para o digital. E o Brasil tem a capacidade, a possibilidade de ter um belo protagonismo na América Latina, né, no setor de comércio eletrônico.
Eu, na verdade, acho que até se a gente pensar no potencial econômico, né, de um desenvolvimento digital do Brasil, em relação aos demais países que compõem a nossa região, né, América Latina, assim, construir uma agência de proteção de dados que também empurre essa agenda é absolutamente central. Com certeza, eu acho que esse é um ponto fundamental, perceber que, na verdade, a proteção de dados ela está muito relacionada a esse aspecto da inovação. Tá? Eu acho que a gente conseguiu, com a Lei Geral de Proteção de Dados, trazer um equilíbrio, dizer o seguinte, olha, eu consigo ter, sim, um fluxo de dados na sociedade da informação, na sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, proteger o cidadão brasileiro. O passo que a gente precisa dar agora, né, André, Veronese e Gisele, me parece que é garantir que essa lei também seja implementada de forma efetiva e também de forma equilibrada. Então, acho que a gente está diante aí de um grande desafio e a lei foi um primeiro passo muito importante, mas a gente tem outros passos aí, certamente, para tomar, né? Certo. Esse programa chegou ao fim, queria agradecer a todos, agradecer a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, agradecer aos nossos ilustres convidados. Obrigada. Muito obrigado pela discussão de hoje, né? Muito importante para nós, nos afeta diretamente, né? E agradecer também a você que acompanhou esse programa até o final. Se quiser rever este ou outros programas, acesse o site da TV Justiça e acompanhe também o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.